Olá, queridos, graça e paz. Esse é o nosso canal Reprogramados pelo Evangelho. Nós estamos novamente reativando o nosso canal. Nos próximos dias estaremos produzindo novos conteúdos e desde já queremos agradecer a você que já está inscrito no canal. Nós já temos 275 inscritos no canal e muitos dos nossos vídeos já têm sido compartilhados. E nós queremos aproveitar, antes de lançar um novo conteúdo, pedir para que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber as novas notificações, compartilhe os vídeos, curte aí, deixa o seu comentário ou alguma pergunta, isso é importante. Talvez a sua pergunta pode abrir espaço para novos vídeos no canal. Hoje eu quero compartilhar com você um texto do Evangelho. O nosso canal intuita isso, é reprogramar a mente. O apóstolo São Paulo diz que a gente não deve se conformar com o mundo, mas transformar com a renovação do entendimento, ter a nossa mente transformada. Ele diz, transformai-vos na renovação do entendimento. E essa transformação é o que nós chamamos de reprogramação da mentalidade do Evangelho. E hoje eu tenho um texto simples que você já ouviu diversas vezes, talvez já até pregou, mas hoje eu quero falar ele sobre uma nova perspectiva. Mateus, capítulo 7. Em um dos nossos vídeos gravados eu já falei que o Sermão da Montanha, assim intitulado, Mateus capítulo 5, 6 e 7, foi considerado por John Wesley, o grande avivalista inglês, como sendo o resumo da mensagem do reino de Deus. Inclusive, John Wesley dizia que se a Bíblia inteira for queimada ou rasgada, ou acontecer alguma coisa e essa Bíblia desapareça, mas 5, 6 e 7, esses 3 capítulos de Mateus forem conservados, é o suficiente para que as pessoas absorvam a consciência do reino de Deus. Então eu quero compartilhar com você Mateus capítulo 7, o versículo 13 e 14. Você já ouviu diversas vezes a leitura desse texto, a pregação desse texto. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva para a perdição, e muitas pessoas andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho apertado levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. No início da minha fé, eu tive acesso ao que era chamado de mapa da salvação. O que era o mapa da salvação? Era um pequeno mapa que era apresentado por algumas revistas, até mesmo da escola bíblica dominical, que mostrava uma cena bem medieval, com uma estrada larga e uma estrada estreita. Aquele caminho largo tinha pessoas brincando, jogando, se divertindo, dançando. Tinha muita alegria naquele caminho largo e no final tinha aquele lago de fogo crepitante que é chamado de inferno. Do outro lado tinha um caminho estreito, com pessoas transitando por ele, com aquele semblante triste, com aquela roupa bem puritana, dos puritanos. E lá no final tinha a cidade celestial, que era chamada de céu. E eu, na minha adolescência, ficava pensando, porque era essa a forma de interpretação que geralmente eu ouvia, que para chegar no céu o caminho era estreito. E a gente já carregava na cabeça aquela mentalidade de que para chegar no céu a gente tem que se abster de tudo, renunciar a tudo, aquilo que era considerado mundano, a gente não podia se divertir, porque para nós, e talvez para você que está assistindo esse vídeo, você já deve ter interpretado assim, que o caminho largo, que é o caminho que leva para a perdição, é interpretado de diversas formas. Por exemplo, algumas vezes, não se pode, o jovem, o adolescente, não pode jogar bola, era assim que a gente interpretava, a gente chamava jogar bola de caminho largo. Não pode brincar com os amigos que não seja da igreja, a gente considerava caminho largo.
A gente não podia assistir um filme, porque aquilo era considerado caminho largo. Ou então o cristão não poderia ir na praia, porque aquilo era considerado caminho largo. De sorte que quando a gente ia enumerando o que era considerado caminho largo, não sobrava nada. O caminho estreito, a vida cristã se tornava uma coisa chata, uma coisa triste, uma coisa enfadonha. E aí a gente dizia, é por isso que o caminho é estreito e poucas pessoas entram por ele. Mas não é nessa perspectiva que Jesus está tratando o caminho largo e o caminho estreito. Se você faz um apanhado dos 3 capítulos, você vai perceber que o caminho largo é totalmente diferente do que você imaginava. E o caminho estreito também não tem nada a ver com aquilo que a religião mostrou para nós como sendo caminho estreito. Eu quero mostrar para você, esse nosso vídeo é um vídeo curto. Depois nós estaremos gravando um outro vídeo, um outro conteúdo e a gente vai ampliar mais esse assunto. Mas eu vou mostrar para você no Sermão da Montanha o que Jesus tratava como caminho largo e o que ele considerava como caminho estreito. E o caminho largo não tem nada a ver com aquilo que a religião considera caminho largo. E não tem nada a ver com aquilo que a religião considera caminho estreito. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir no Sermão da Montanha, Mateus capítulo de número 5, e eu vou mostrar para você um exemplo, ou alguns exemplos do que seria caminho largo, na mentalidade de Jesus, porque nós temos que ler a Bíblia e entender a mentalidade de Jesus e a época de Jesus e o que ele estava falando naquele momento, certo? Na época de Jesus a religião era toda fragmentada, com diversas seitas religiosas, diversos segmentos religiosos, e lá tinha um grupo, que era o grupo que estava sempre andando perto de Jesus, era o grupo dos fariseus, cujo significado da palavra significa separado, certo? Que carrega ainda hoje o sentido de se afastar do mundo, se afastar daquilo que é pecado. E os fariseus tinham uma forma rigorosa de olhar para o mundo e de interpretar a vida. E esse grupo, eles diziam o que era caminho largo e o que era caminho estreito. E Jesus vai exatamente na contramão da mentalidade da época dos fariseus. Por exemplo, o fariseu considerava, capítulo de número... Vamos logo para o capítulo 6, depois a gente retorna para o capítulo 5. Capítulo 6, o fariseu considerava que as obras precisavam ser praticadas. As obras de justiça, as obras de caridade, ou o que era chamado na Bíblia de esmola, que não tem nada a ver com o que hoje a gente chama de esmola. Na época, esmola na Bíblia era suprir a necessidade do carente. Era muito mais do que dar apenas algumas moedinhas. No capítulo 6, você lê assim, Jesus dizendo, tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Os fariseus tinham o costume de praticarem obras de justiça e quererem ser vistos. Por exemplo, versículo 2. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eles já receberam a sua recompensa, que era o costume do fariseu. Eles praticavam obras sociais, eles ajudavam as pessoas, mas eles tinham um problema sério, eles precisavam ser vistos. Eles tinham uma necessidade neurótica de serem vistos. Se fosse nos dias de hoje, eles sentiam a carência de fazer um selfie ao estar dando uma cesta básica para alguém. Isso aqui é o que Jesus considera, por exemplo, caminho largo. Certo? Que algumas vezes nós, até mesmo nós evangélicos, nós caímos muito no caminho largo e não percebemos. Nós achamos que estamos fazendo um trabalho social e nós achamos que estamos no caminho estreito, porque estamos fazendo um trabalho social, ajudando o carente. Mas nós queremos ser reconhecidos nesta atitude. E aí nós já caímos para o caminho largo, que é... O caminho largo é o caminho que a maioria entra, que é o caminho da busca de reconhecimento, de querer ser visto. É o self, é o ego sendo endeusado. Então,
Caminho largo para Jesus seria praticar justiça para ser visto pelos homens. Caminho estreito para Jesus, e poucos entram por ele, seria ajudar o próximo sem precisar de reconhecimento nenhum, que quase ninguém quer isso. Por isso é que o caminho é estreito. E Jesus diz, poucos entram por ele e encontram a vida, porque esse caminho nos conduz à vida. Depois disso você encontra no versículo 5, Jesus diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. E eu afirmo a vocês que isso é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Os fariseus gostavam de orar. Se você ler lá no capítulo 18 de Lucas, onde Jesus conta uma história, uma parábola de dois homens que vão ao templo, lá você vai perceber um fariseu entrando no templo para orar e um publicano que era considerado pelos separados, pelos fariseus, o povo da perdição, o povo do caminho largo. Os dois entram no templo. O fariseu apresenta uma lista de justiça própria em oração. Aí ele vai dizendo: eu te dou graças porque dou o dízimo de tudo quanto tenho, jejuo várias vezes durante a semana, pratico justiça, ajudo o pobre. Ele faz uma lista. E isso seria justiça própria. Ele nem percebia que nisso ele estava entrando pelo caminho largo, o caminho onde se carrega a justiça própria, a necessidade de aprovação, de ser visto, de ser reconhecido. O publicano, considerado perdido, apenas dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou pecador. Ele entrou pelo caminho estreito, o caminho da tentativa de receber a justiça de Deus, que não é baseado no que eu faço, no que eu pratico, no que eu realizo, nos meus bondatismos. Não, ele praticou aquilo que a Bíblia ensina, a justiça de Deus, onde eu reconheço que sou pecador, reconheço que em mim mesmo não há bondade alguma, e quando eu reconheço isso, eu recebo a justiça de Cristo. Aí Jesus encerra a parábola dizendo que o publicano saiu justificado, perdoado, mas o fariseu, que apresentou para Deus uma lista de bondades que ele fazia em nome de Deus, esse não recebeu a justificação, mas ele saiu dali cheio de arrogância, ainda acreditando que ele no céu era bem reconhecido e bem visto. Então, falando na questão da oração, os fariseus gostavam de orar em voz alta, nas praças, gostavam de ser ouvido enquanto oravam, e Jesus vai mostrar aqui o caminho estreito, que é o difícil da gente entrar por ele. É o caminho onde ele vai dizer assim: quando tu for orar, não faz como os fariseus, entra no quarto, onde lá não existe reconhecimento, ninguém está te vendo. Entra no quarto, tranca a porta e fala com o teu pai em secreto. E o teu pai que te vê em secreto, você não entra no quarto, não entra no secreto para falar com Deus, para que você veja Deus lá, ou as pessoas te vejam. O texto diz que você entra no quarto, no secreto, e o teu pai que te vê. Não importa se você vai ver Deus ou se as pessoas vão te ver no secreto. O importante é se Deus te vê. E o lugar onde Deus realmente nos vê é no secreto. Então, caminho largo é eu orar para ser visto pelos homens orando. Ou então eu ficar dizendo para as pessoas quantas horas eu oro por dia, ou a minha vida de oração. Não, o caminho estreito, que quase ninguém entra por ele, é o caminho do secreto. Ninguém quer ir para o secreto. Leonardo Ravenhill, no seu famoso livro Porque Tarda o Avivamento, ele diz que orar no secreto é difícil para as pessoas, porque nós já estamos acostumados em ser fotografados, filmados e vistos pelos homens. Não importa se Deus ouviu ou não, o importante é que os homens nos vejam. É isso que o ego provoca na gente. Mas Jesus ensina que o lugar é no secreto. Isso é o caminho estreito. Eu estou dando alguns exemplos de caminho estreito, caminho largo, na mentalidade de Jesus. Depois Jesus fala também da questão do jejum, onde ele diz que você não deve jejuar como os fariseus faziam.
Os fariseus jejuavam, demonstravam para todo mundo que estava jejuando, expressavam um rosto, que todo mundo sabia, ele está jejuando. Aí Jesus disse, não, quando tu for jejuar, lava o rosto, unge a tua cabeça. Na nossa linguagem seria, penteia o teu cabelo. Não precisa mostrar que está jejuando, mas o teu pai está vendo. Isso é o caminho estreito, porque quase todo mundo quer dizer que jejuou, quer demonstrar para todo mundo a sua lista de justiça própria, de santidade, o seu perfil. Isso é o caminho estreito. Aí você volta no capítulo 5, onde você vai ler lá que a lei vai dizer olho por olho, dente por dente. Aí Jesus disse, mas eu porém vos digo, eu vou mostrar para vocês o caminho estreito, que ninguém quer entrar por ele. É o caminho do amor. Ama o teu inimigo, ora por quem está te caluniando. Aí isso é o caminho estreito. Todos nós queremos nos vingar, todos nós queremos devolver. O caminho estreito, que é o caminho que quase ninguém entra por ele, é o caminho do amor. Você consegue entrar pelo caminho do amor no mundo de polaridades em que nós estamos vivendo agora, esse mundo todo polarizado, onde cada um defende a sua opinião e faz guerra por isso. Está difícil a gente conseguir hoje cumprir o princípio e entrar pelo caminho estreito, o caminho do amor, onde você não precisa polarizar, onde você suporta o fraco, onde você ajuda, onde você ama, onde você perdoa, onde o teu inimigo não consegue te ferir, porque você já o perdoou. Que é o exemplo de Jesus, que está morrendo na cruz e está dizendo, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Isso é o caminho estreito. Caminho estreito ainda no Sermão da Montanha, é o que Jesus vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma. O caminho largo é o caminho da ansiedade. Nunca se houve uma época em que as pessoas vivem tão ansiosas com o que vão comer, com o que vão vestir, onde vão morar, se vão casar ou se não vão casar, o emprego que vai ter ou se não vai ter o emprego. As pessoas vivem ansiosas e essa ansiedade ela termina se somatizando, gerando doenças psicossomáticas. As clínicas hoje psiquiátricas estão cheias de gente doentes mentalmente, emocionalmente, por causa da ansiedade. É o caminho largo, o caminho da preocupação. Aí Jesus chega mostrando o caminho estreito, que quase ninguém consegue entrar por ele, que é o caminho da não preocupação, onde ele diz, não andeis ansiosos com coisa alguma. Aí ele vai trazer uma série de ensinos incríveis, onde ele manda a gente aprender na natureza, olhar para as aves do céu, que não vivem preocupados com nada, e mesmo assim Deus está cuidando delas. Olhar para as flores do campo. Ele ensina um caminho psicológico, onde a gente se cura na natureza. E por último ele encerra dizendo para a gente buscar o reino de Deus, certo? Então isso é o caminho estreito, que quase ninguém entra por ele, o caminho da confiança no cuidado do Pai. Ainda no Sermão da Montanha, capítulo 7, não julgueis para que vocês não sejam julgados. O caminho largo é o caminho do julgamento. E eu encontro às vezes evangélicos ou não evangélicos, protestantes ou não, católicos, qualquer segmento. O ateu sempre julgando alguém que tem uma determinada crença. O evangélico sempre julgando aquele que não segue a linha evangélica. O católico sempre julgando aquele. E assim todo mundo no caminho do julgamento. Aí Jesus diz, não julgueis. O caminho estreito é o caminho do não julgamento. E eu poderia descrever mais e mais listas de coisas no Sermão da Montanha. Então esse é o caminho estreito. Quase ninguém entra por ele. É pouca gente, mas é possível. Deus pode te dar graça, pode te ajudar a entrar pelo caminho estreito, o caminho do amor, do perdão, da misericórdia, da justiça, do juízo, da verdade. E assim você pode encontrar a vida. Que Deus em Cristo te abençoe. Se você gostou dessa palavra, compartilha com os teus amigos, deixa aí o like, se inscreve no canal, comenta, porque fazendo isso você está ajudando na dinâmica do canal para que ele possa alcançar mais pessoas e essa mensagem possa crescer e avançar e tocar vidas. Deus te abençoe em nome de Jesus e eu te agradeço pelo teu apoio a esse canal Reprogramados pelo Evangelho. Fique na paz do Senhor. Tenha a cada dia